nossas boas-vindas a todos vocês a mais um Diálogo Espírita. Se é desaconselhável falar ou agir sem pensar, o inverso também é verdadeiro. Pouco vale pensar ou só pensar, ter boas intenções de praticar coisas boas, positivas, e a ideia, o plano nunca entrar em ação. Naturalmente que nem tudo o que nós pensamos pode ser dito ou praticado. Daí a importância da reflexão, do exame, da avaliação de todos os aspectos envolvidos. Também é verdade que aquilo que pensamos e principalmente desejamos com intensidade e persistência tende a se concretizar no plano físico. No quadro Nós e o Mundo de hoje, nós vamos ver um pouco mais dessas sutilezas que fazem tanta diferença entre o sucesso e o fracasso. Temos ainda duas questões relativas ao destino, uma no quadro Espiritismo Responde e a outra no Fonte Allan Kardec. E para finalizar, Presença Literária nos brinda com um livro de alta qualidade, cuja leitura nós recomendamos. Diálogo Espírita está no ar. Olá, amigos! No quadro Nós e o Mundo de hoje, eu e a Rose Heidemann vamos falar de um assunto que pensamos nós, né, Rose, que é de extrema importância para o nosso conhecimento, para a nossa aprendizagem, nosso desenvolvimento moral, que é pensamento e ação, pensar e agir. Bem, a gente pode começar entendendo o que é pensar segundo a doutrina espírita e entendemos, então, segundo as fontes, né, Allan Kardec codificou de maneira maravilhosa em vários livros e ele traz, né, essa explicação em suas obras. Mas também nós temos tantos outros autores que falam sobre pensamento. E Leon Denis traz o pensamento com uma força extraordinária do ser humano, a capacidade que nós temos, sendo um atributo do espírito, o pensamento cria. Então, se nós aprendermos a lidar com o nosso pensamento, nós logicamente teremos ações mais eficazes no nosso dia a dia e saberemos conduzir melhor os nossos atos aqui no nosso caminho, na nossa jornada, que não é nada fácil, não é, Rose? Não. E que precisamos nos empenhar para lidar com essas dificuldades diárias. Bem, como sabemos então que o pensamento é atributo do espírito e ele é uma força criadora das nossas ações, Rose, será que o que a gente pensa se concretiza? Bom, nós gostaríamos, né, que tudo que nós pensamos, desejando, né, para nós se concretizasse. Entretanto, nós podemos dizer que sim. O que nós pensamos se concretiza. De que forma? Deus é a mente perfeita. Ele cria leis naturais que regem o mundo material e que regem o mundo moral e que abrangem todos os aspectos da existência humana. Essas leis são infalíveis, são harmoniosas, regem tudo. O homem, ele é co-criador. Através da sua força mental, ele age sobre o ambiente, influenciando outras mentes, fazendo criações mentais e projetando essas criações mentais nas suas escolhas, concretizando aquilo que ele pensa. Aquilo que nós imaginamos, acreditamos para o futuro, com certeza, se não contrariar essas leis perfeitas de Deus, que regem o todo, se não prejudicarem a harmonia do coletivo, podem se concretizar sim, desde que estejam ao alcance das nossas possibilidades humanas. Existe até eu estava assistindo esses dias um curso da USP, Física para Todos, em que o professor de física quântica falou sobre neurociência e física quântica, a correlação entre elas. Claro que nada desses misticismos que estão criando por aí sem entender de física, professor de física. E ele expôs uma tese que, embora entendendo o pensamento como fruto do cérebro, né, e para nós ele é fruto da mente, que é espírito, ele nos diz
E assim, é uma tese possível, né? Um avanço nas pesquisas sobre o pensamento, a ação do pensamento. Ele nos diz que assim como a mente, quando pensa na experiência que quase todo mundo conhece da física das duas fendas, né? Ela pensa sobre aquilo que ela está vendo, ela projeta o seu pensamento, a sua consciência sobre o fenômeno, ela modela por onde as partículas passam, ela modela a realidade física. Do mesmo modo, é possível que o cérebro humano, segundo ele, tenha se desenvolvido para que, através da sua imaginação, projetando as possibilidades possíveis, ele exerça a sua escolha e determine aquilo que vai acontecer. Da mesma maneira que a consciência age sobre a realidade física, provocando resultados diferentes daqueles esperados, às vezes, o pensamento poderia modelar o futuro da própria criatura, porque ele acredita que o cérebro talvez tenha se desenvolvido também para admitir uma superposição de estados quânticos. A possibilidade e a imaginação direcionando a criatura para um aspecto daquela possibilidade que vai se concretizar e vai ser o futuro. Claro que é uma tese, outras surgirão mais completas, mais desenvolvidas, mas é um início do estudo científico sobre a concretização daquilo que nós imaginamos e pensamos, tornando-se tangível, determinando o nosso futuro. Então nós podemos, com certeza, realizar. André Luiz nos diz que aquilo que nós pensamos se torna realidade se nós desejarmos em profundidade, formos perseverantes naquele desejo e trabalharmos para realizá-lo, merecendo a sua realização. Então é um programa de trabalho, não basta pensar, é preciso investir e trabalhar. E se não contrariar os interesses gerais, com certeza nós determinamos que as coisas se concretizem. É nosso dever, aliás, projetarmos, né, a nossa vontade, a nossa imaginação, a nossa consciência naquilo que nós objetivamos na nossa vida e trabalharmos por aquilo, acreditando que vai se realizar e nos conformando naquilo que excede as possibilidades dessa encarnação, mas pode se concretizar em outras, porque somos imortais. É lindo, né? Quando a gente pensa que a força está nesse atributo espiritual, não é verdade? E quando a gente direciona o nosso pensamento, isso que a Rose traz, é bem importante, porque aqui é como se fosse até, nem combinamos sobre falar dessa forma, né? Mas aqui, esse resultado de pesquisa quântica demonstra justamente isso, que o nosso direcionamento, o que a gente faz de esforço, quando a gente direciona o nosso pensamento ao bem, nós teremos resultado dentro desse esforço. Assim também sofremos as influências negativas, de quando nós deixamos o nosso pensamento, né, livre, sem nós nos preocuparmos com ele, e deixamos-nos influenciar por sintonias que são mais densas, mais difíceis, num programa de televisão, por exemplo, né, uma notícia, uma fake news, uma fofoca que se faz, e nós enveredamos por esse caminho, também temos essa dificuldade. Então, a ação que decorre do pensamento requer o esforço, que foi o que você trouxe, não é verdade? É o que a própria ciência, devagarinho, está começando a abranger. Impressionante, né? Não esperei que haver nessa encarnação, né, um professor de física falar sobre as possibilidades, né, da imaginação direcionada e a escolha no momento presente, direcionando a construção mental que vai se colapsar na realidade física para o futuro. E aí aqui já vem para essa nova questão, né, que a gente traz aqui, que é: o pensamento pode sofrer influências, então, do bem ou do mal? O que nós temos que pensar? O que é o mal? Mal é o bem exclusivo para si mesmo, o bem egoístico. Aquele que sobrepuja todos os interesses alheios, mesmo justos, querendo realizar, concretizar o próprio desejo. Então, o mal é um estágio do desenvolvimento humano. O homem foi criado para a felicidade completa. Para exercer e o fruir dessa felicidade, ele tem que adquirir o quê? Experiência. Tem que se diferenciar, porque ele é criado simples e ignorante, todos iguais. Então ele se diferencia dos outros como? Como é que ele adquire a sua individualidade espiritual, por assim dizer?
pela experiência, pela repetição de condutas, pelas consequências, pelo direcionamento mental que leva aos atos, que leva às escolhas, ao exercício da sua vontade. Quando que ele é influenciado pelo mal? Quando ele se liga ao interesse pessoal, exclusivamente, predominantemente. Nesse ponto, quando ele pensa, ele tem ondas mentais, segundo alguns estudiosos, né, longas, né, mais lentas, e se liga fisicamente, porque a matéria mental é física, em outra dimensão vibratória, mas é matéria. Modela-se a matéria com o pensamento. Ele se liga a todas as outras mentes que estão no mesmo diapasão, na mesma faixa, na mesma sintonia. Como um rádio, uma televisão, você liga em determinado canal. E nesse ponto, o que ele faz? Quando ele pensa, ele acresce a sua própria energia mental todas as outras mentes que pensam como ele. Quando ele pensa no mal, ele acresce as energias daqueles que também pensam no mal, ou no bem só para si mesmos, né? Com egoísmo. E quando ele pensa no bem, isso é, em vencer o seu desejo pessoal para servir ao bem comum, ele respeita o direito alheio, ele se devota ao trabalho, mesmo tendo imperfeições, ele se liga a todas as outras mentes que estão tentando sobrepujar o interesse egoístico em prol do bem comum, que é o caminho para a conquista da experiência positiva que vai nos levar ao estágio da felicidade. Todos somos criados para ser felizes, mas para atingir esse estágio precisamos das experiências necessárias que nos levem à construção da responsabilidade pessoal. E é na fonte mental que se origina todo esse processo de adesão às ideias construtivas que vão se concretizar em atos, em conduta, em hábitos. Puxa vida, isso faz com que a gente tenha que prestar mais atenção aos nossos próprios pensamentos, para que a gente não faça essa sintonia com esses pensamentos ou essas ideias que estão, né, na nossa psicosfera. Emmanuel diz que a gente não consegue fugir. A gente tem pensamentos tolos, né, que passam, pensamentos inferiores. Por quê? Porque a gente está numa psicosfera de um planeta ainda inferior. Mas se a gente não alimenta esses pensamentos, a gente deixa fluir e nem perde tempo rechaçando. Deixa passar. É desperdício de boa energia ficar rechaçando o pensamento mal. Tem que deixar fluir e ir embora. Como se fosse uma nuvem, né? Uma água no rio. Passou. Passa, vai embora. Esse pensamento não é meu, muitas vezes não é, ele é uma influenciação. E se for meu, vou pensar que não é, porque eu não aceito. Meu sou bom. Então, porque é o que eu quero para mim, né? Esse é que eu tenho que alimentar. Exato. Pensamento bom. Como é que eu alimento? Com livros, com leituras, com filmes, com conversas. Meditação, na meditação, estudo. no trabalho. Quando não conseguimos manter a mente em equilíbrio, vamos trabalhar fisicamente em alguma coisa boa. Porque aquele pensamento, aquele manancial que nós alimentarmos, é aquele ao qual nos conectamos e é aquele que vai voltar para nós e nos inspirar os atos da vida. E as ações, elas dependem desse momento agora, né? Claro. De como nós conduzimos o nosso pensamento no momento presente. Tudo que surge no mundo nasceu numa mente. Ah, que lindo. Muita paz, meus amigos. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, conexões físicas entre nós e Deus. O meu, o seu, o nosso karma. No editorial, Nossos Natais Pós-Pandemia. O ponto de Deus no cérebro humano e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! Hoje, no quadro O Espiritismo Responde, nós iremos conversar um assunto que ele é levado às vezes em brincadeira, tem outras pessoas que levam a sério e algumas outras ficam pensativas sem saber se acreditam ou não. É a questão seguinte, né? Eu sou casada e o meu marido é o meu karma. Eu tenho que aguentar esse marido? Até quando? E se eu separar dele, eu terei que voltar novamente com ele com a dívida dobrada? Mais difícil ainda é aguentar esse marido? Ou essa esposa? Então, o que a doutrina espírita tem para nos dizer? Para começarmos,
vamos dar uma limpada nessa brincadeira aqui. Karma não existe na doutrina espírita. É uma palavra de uma filosofia espiritualista da Índia. Então, karma é sânscrito e a palavra quer dizer tudo de negativo que nós adquirimos durante a nossa existência, durante a nossa vida, tanto o negativo como o positivo. É uma fatalidade. E dentro da doutrina espírita, nós sabemos que não existe fatalidade. Existe causa de ação e reação. Esse é o conceito que existe. Cada ação nossa gera uma reação. Então, agora estamos entendidos que não existe karma. Se não existe karma, nós não temos que aguentar. O que nós temos dentro da doutrina espírita é que quando duas pessoas se unem, elas se unem com o propósito de amar, de construir um lar, de se conhecer. E é através do casamento que os espíritos unidos ali vão evoluir. É a marcha do progresso, vão aprender sobre o amor, sobre o respeito, sobre o companheirismo. E desta forma, em nenhum momento Deus falou, obriga as pessoas que não se gostam a conviver. Pelo contrário, é através do amor dentro de um lar, num ambiente saudável, que nós iremos receber os nossos filhos, para que eles também, como espíritos em evolução, também adquiram o amor, o respeito, o companheirismo, e assim é a marcha do progresso. Se nós, durante a nossa estadia, nós programamos vir e casarmos com um homem ou com uma mulher, ou ter companheiros, não importa, mas de formar um lar através do matrimônio, nós temos que ter em mente que só o amor e o respeito vai nos fazer crescer. Se esse lar é um lar de desavença, um lar de brigas e de confusões, para que nós iremos continuar? Nós temos que tentar, sim, fazer o melhor, procurar fazer uma terapia, procurar sermos mais tolerantes, mais pacienciosas. Mas em nenhum momento a doutrina diz que nós temos que ficar ou que nós temos que separar. O que nós sabemos é que programamos uma vida a dois de progresso. Vai depender de quando nós chegarmos aqui, como que nós iremos reagir. Lembro uma passagem que o Chico, Francisco Cândido Xavier, né, o nosso Chico, estava fazendo uma palestra e uma mulher chegou perto dele e falou: Chico, meu marido é um karma, eu vou ter que aguentar esse marido até quando? E o Chico, sorrindo, falou para ela: ainda bem que você já entende que você está aguentando. Quem sabe na próxima você vem e aprende a amá-lo. Então, nós temos recursos, nós temos oportunidade, sim, de reparar, de construir. Então, vamos amar mais, vamos ser mais tolerantes, ter mais experiência no sentido de crescimento, de respeito. Senão, ninguém tem que aguentar nada. Um abraço a todos. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Olá, amigos. No nosso quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós temos o seguinte tema: temos escolhas, temos destino. O ser humano está submetido a uma lei inexorável que traça o seu destino, ou ele tem realmente escolhas a exercitar?
A questão é, antes de tudo, né, cultural. Nós temos na humanidade, em diversos setores religiosos, filosóficos, até uma crença arraigada de que o homem tem um destino, que tudo está traçado, que ele vai encontrar no seu futuro aquilo que foi delineado para ele, porque Deus é perfeito e, traçando as suas leis perfeitas, naturalmente não vai deixar o homem jogado à própria sorte. E é de fato, sob o ponto de vista dessa análise filosófica, um dilema. Deus, perfeição absoluta, criou leis que abrangem tudo e naturalmente sabe o que vai acontecer à criatura que ele criou. Então ele criou o homem dotado de raciocínio, de inteligência, capaz de adquirir experiências, capaz de amar, e ou está protegendo esse homem e o criou escravo de uma lei natural que o destina a determinado ponto, ou o criou livre e deixou ele solto, joguete da própria sorte. A doutrina espírita nos diz que destino e escolhas, destino e liberdade, possibilidade de exercitar a vontade e escolher o rumo coexistem. Como é que elas coexistem? O Criador, com seu pensamento perfeito, criou leis naturais. A criatura falível não pode comandar essas leis naturais, ela se submete a elas. Mas ela tem liberdade de, dentre as leis naturais, traçar o próprio roteiro, exercitar a sua vontade e ir adquirindo experiência com liberdade de escolha. De que forma? O ser humano tem o poder de cocriar, de exercitar-se e exercer sobre o ambiente que o rodeia a força da sua vontade, a impor as características que o determinam ao seu meio ambiente, mas principalmente quando não interferir nos acontecimentos gerais, contrariando uma lei divina geral, ele pode perfeitamente determinar o seu rumo, e se autodeterminar no sentido que preferir. Deus criou o espírito para a perfeição absoluta, para autoconhecimento, para a consciência de si mesmo, para a aquisição de experiências. Mas para que ele tenha essa autoconsciência, essa aquisição de experiências e a utilize para o bem, é preciso que ele adquira o quê? Responsabilidade. E responsabilidade só se adquire para pleno exercício da liberdade com resultados ruins para escolhas danosas e resultados bons para escolhas que se coadunem com o bem comum, com a lei divino-natural que exige que a criatura viva em harmonia com seu semelhante. É assim que o homem, então, exercita as suas escolhas, dentro das leis gerais, determinando o seu próprio roteiro, mas se subordina invariavelmente às consequências dessas escolhas, porque ele precisa adquirir experiência. Destino, assim, é um roteiro de trabalho e de dor que o homem recebe como consequências das suas escolhas, mas que ele tem o dever de combater, porque ninguém nasceu para ser escravo e se subordinar às injunções externas. Todo homem tem não o direito, mas o dever de combater o seu destino, criando da melhor forma possível o seu bem-estar, contribuindo para as realizações comuns e vencendo as suas limitações. Porque, de um ponto de vista macro, esse é o seu destino maior. Nós lembramos com Lao Tse, um pensamento que muitos atribuem até a Gandhi, em que ele nos diz o seguinte: bons pensamentos se transformam em boas palavras se transformam em boas ações em bons hábitos em bons valores. E no final das contas, em resumo, bons valores traçam o nosso próprio destino. Então, nossas escolhas direcionam o nosso destino perante as leis divinas que são perfeitas. Fiquem conosco, muita paz. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, conexões físicas entre nós e Deus. O meu, o seu, o nosso karma. No editorial, nossos natais pós-pandemia. O ponto de Deus no cérebro humano e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende.
Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. No quadro Presença Literária de hoje, nosso convidado especial é Hermínio Miranda e o livro Diversidade dos Carismas. Uma obra riquíssima sobre mediunidade, escrita a partir das dificuldades da vida real, enfrentadas pela personagem Regina, médium que apresenta uma diversidade imensa de possibilidades em sua mediunidade. Nesse livro, Hermínio aborda com muita profundidade o assunto. Aliás, Hermínio Correia de Miranda, durante sua vida, destacou-se como um dos mais importantes pesquisadores em assuntos relacionados ao espiritismo. Hermínio desencarnou em 2013. Em Diversidade dos Carismas, o autor se utilizou em grande parte das suas observações sobre a notável médium Regina, que serviu como base para seus relatos aprofundados sobre as particularidades dos dons mediúnicos. Hermínio também discorre sobre uma enormidade de formas de manifestação da mediunidade. Utilizando sua forma tradicional de bate-papo com o leitor, destrincha os temas, deixando-os simples e acessíveis. Hermínio sempre convida o leitor a um passeio por sua dialética, ouvindo seus casos e concluindo as suas conclusões. O livro se inicia com o autor nos apresentando Regina, personagem que irá nos acompanhar durante todos os capítulos. Mediante a eclosão dos fenômenos mediúnicos, Regina, que é médium espontânea, começa então uma busca visando o controle e desenvolvimento apropriados da mediunidade para a prática do bem. O autor nos mostra que essa parte inicial da mediunidade tem as suas dificuldades, focando especialmente a falta de preparo que alguns grupos espíritas apresentam para receber os aspirantes ao trabalho mediúnico. Identifica que o papel do dirigente é crucial nesse momento, observando o importante papel da observação, do bom senso e da crítica construtiva no desenvolvimento do médium. Demonstra que uma orientação insuficiente e mal dirigida coloca o médium, já em situação delicada, em conflito e desequilíbrio, podendo mesmo exterminar a faculdade que desponta. No caso apresentado, Regina consegue vencer essas dificuldades, buscando auxílio nos amigos espirituais, conforme você poderá ler nessa magnífica obra. Se você tem interesse em adquirir a obra Diversidade dos Carismas, entre em contato conosco através do fone 41-3278-0961 ou do e-mail adepr@adepr.org.br, que providenciaremos ele para você. Por isso, se você ainda está indeciso sobre a leitura desta obra, não fique. A doutrina espírita é um abençoado farol que amplia em muitos nossos horizontes, e Hermínio Miranda é um dos seus bons escribas. Uma boa leitura a todos.